Você tocou num ponto muito legal, Walter, essa história da televisão, né? Então, houve um momento no começo que ela não sabia direito ainda fazer seu conteúdo, mas o anunciante queria participar um pouco mais desse processo. E naquela época me parece que o espaço era tão grande para poder ser trabalhado que o veículo permitia. Claro. E a Procter & Gamble, em busca, né, de desenvolver um contato maior, um contato maior com a dona de casa, afinal de contas estava lançando a máquina de lavar roupa, precisa ter um sabão em pó, não em pedra, né? Claro. E aí ela foi descobrir no México, no rádio, né, na radionovela, e adaptou ela, Procter & Gamble, o produto que você bem lembrou. Até hoje o gênero novela não é novel nos Estados Unidos, chama-se soap opera, ópera do sabão. Isso. Né? Até muitos americanos, a gente conversando, eles nem lembram, nem sabem que veio de uma... Que essa é a origem. Que essa é a origem. A pergunta é, Walter, estaríamos de volta nessa fase do soap opera? Ou seja, o anunciante poderia agora começar a trabalhar o conteúdo dessa mídia que é o VOD, que é o Video On Demand, ou até o próprio cabo. O que você acha disso? Então, Toninho, interessante que você esteja perguntando isso, porque hoje de manhã eu tive uma reunião exatamente falando sobre isso, sobre o conceito de branded content, né? Ou seja, da mesma forma que quando a TV surgiu, marcas como a Procter & Gamble, os produtos da Procter & Gamble, se aliaram e se associaram numa aliança estratégica com a TV para a produção de conteúdo, isso já está ocorrendo muito na internet. Nós chamamos isso na internet de Private Label Media, ou seja, empresas, marcas, produtos estão virando mídia. Ou seja, hoje as empresas estão vendo que dentro da internet, ou nesse mundo digital, estão podendo virar um canal de televisão, estão podendo virar produtores de documentários, estão podendo virar produtores de séries, de novelas. E hoje, quando a gente fala, olha, hoje no Brasil, apenas 10% do investimento em mídia é feito na internet, é uma das grandes miopias. E por que isso? Porque a gente está considerando nesses 8% ou 10% os banners que eu coloco em portais, sim, as propagandas que eu faço na internet, mas não está considerando todo o enorme volume do link patrocinado do Google, que não faz parte dessa estatística, e que é muito grande, que cresce cada vez mais. Em segundo lugar, toda a produção de empresas que colocam o seu conteúdo dentro da internet. E aí é muito dinheiro que está sendo investido na internet. Portanto, o dinheiro hoje investido na internet é muito superior ao que as estatísticas demonstram, de 8% a 10%. Ele pode já estar no mínimo no dobro disso. E o que está acontecendo? Infelizmente, para quem trabalha na mídia tradicional, esse dinheiro está sendo investido diretamente pelos próprios anunciantes, algumas vezes sem participação alguma de agências, né? Mas o pior, ou melhor, depende do ponto de vista, né? Estão competindo pela audiência e pela atenção do telespectador com os veículos de comunicação. Você pega, por exemplo, hoje um canal Lego mundial, o canal Lego hoje tem uma produção de conteúdo, uma qualidade de conteúdo que compete com o Cartoon Network e Nickelodeon. Sim. Ou seja, é uma marca que resolveu entrar e que tem um revenue stream, eu tenho uma receita hoje dentro desse conceito. Então não somente chega até o público dele, mais do que isso, é capaz até daqui a pouco estar descobrindo modelos de negócio e ganhar dinheiro a partir daquela audiência. Nos assusta ou impressiona, basta você ver às vezes numa Smart TV que ela virou um canal de mídia, ou seja, se você quiser botar teu aplicativo lá, você tem que negociar com a Samsung, com a LG, com a Sony, ou seja, ela virou uma empresa de mídia. Agora, também muito bem observado, eu vejo o movimento, por exemplo, da Coca-Cola, aqui no Brasil inclusive, com a Coca-Cola fm.com.br, é uma rádio hoje, web, até porque ela está migrando para mobile, né? Todos sabemos disso, ainda mais com 4G chegando, mas ela é uma dona de uma rádio, né? Ela já não é um anunciante da rádio, né? E não, seguramente pode até vender anúncios, né? Exato, e como ela, você tem empresas que estão investindo em centros de convenções que tem a marca, estão investindo em locais de eventos, evento é uma mídia, e tem muita empresa que está fazendo seus próprios eventos, tem muitas rádios e muitas revistas hoje. Quantas vezes você tem hoje o Custom Publishing, a revista que é produzida por uma marca? Centenas. Então, as marcas entenderam que uma das formas, uma das opções, antigamente havia quase que uma corrente que era assim, o anunciante precisaria anunciar um produto, chamava uma agência, essa agência falava com a mídia, essa mídia falava com o consumidor. Esta corrente foi quebrada, virou alguma coisa viral, espalhada, onde o anunciante às vezes produz o próprio conteúdo, né? E dentro dessa visão, cabe às agências de propaganda um novo papel, que é o papel de sermos mentores e consultores das empresas da melhor forma de atingir os seus consumidores, seja através da mídia tradicional,
seja através da nova mídia ou seja através da produção de mídias proprietárias. Customizar agora uma rádio, né, ou botar um name rights numa rádio, ou customizar um programa de televisão ou uma emissora de TV é mais complicado. Mas você precisa ter apoio de alguém, porque alguém já fez na revista, não é isso? Mas mais do que isso, não é só o apoio para produzir ou para fazer, é principalmente a definição do que deve ser feito. Ou seja, qual é a missão daquele produto, daquele veículo, daquele canal. O que aquele canal vai se propor, o que ele defende, né? De que forma a marca vai se integrar àquele conteúdo sem agredir o telespectador ou o leitor. De que forma, porque veja bem, enquanto na propaganda, quanto mais exagerada a presença da marca, mais ela chama atenção, eu diria que no branded content, no entretenimento, no advertainment, o que nome você coloque, quanto mais sutil e adequado entrar aquela marca, mais eficiente será. Então é quase que uma escola inversa, vamos dizer assim, que a gente está tendo que aprender. Convido os internautas a acessarem 2 sites, ou dar uma busca no YouTube, principalmente no BMW Filmes. BMW Filmes é 6 ou 7 filmes de 8 minutos que a BMW fez há 10 anos atrás. Ela acabou ganhando, nos 50 anos de Cannes, o primeiro Titanium, né? Era pura produção, né? Com os maiores diretores de cinema do mundo, não tinha veiculação, né? E me chamou a atenção porque trabalhou o conteúdo de uma forma diferenciada mesmo, né? E a gente lembra da BMW, apesar de 10 anos atrás, pela qualidade, que sem dúvida foi muito notável, mas também pelo pioneirismo, porque hoje mais de uma centena de marcas que eu me lembre, que eu vejo, já estão produzindo séries, documentários, chamados documercials, e isso está tudo na internet. É impressionante, com audiências de milhões, hein? Porque hoje, inclusive, através do YouTube, você tem a condição de disponibilizá-lo num canal onde a própria divulgação já ocorre. Festival de Cannes, no qual nós conseguimos o Titanium, né? Da comunicação integrada, e o vencedor foi Dove, que também não era um anúncio, era também um tema desenvolvido até pela WPP, né, pela OGV, do grupo de vocês, né? Você acha que nós já estamos nesse caminho mesmo? Ou seja, quem vai fazer essa função na agência? É o mídia? É o planejamento? É o criativo? Ou todos eles juntos? Como é que a agência vai se virar ciente de que você já tem esse caminho para a gente dividir com os internautas? Perfeito. Eu acho que, vamos dizer assim, agências têm que alterar todos os processos como a gente sempre trabalhou. O presidente de uma agência hoje não é mais o presidente que a gente conhece, quem manda não é mais a criação, o atendimento, o planejamento, quer dizer, o verdadeiro dono da agência, o proprietário dessa agência, ou aquele que no fundo é responsável por tudo acontecer, chama-se Big Idea ou a grande ideia. E essa grande ideia pode vir às vezes numa ideia de mídia, às vezes numa ideia de produto, às vezes numa ideia de inovação, às vezes numa ideia digital, não importa. O importante é que a grande ideia tem que ser gerada dentro da agência e a partir dela, ela tem que ser nutrida por todos os departamentos. Porque uma ideia boa só é boa realmente quando ela vira realidade. Então, ter uma grande ideia que ao mesmo tempo seja criativa, interessante e pertinente, porque ter grande ideia é simples. O duro é ser uma ideia pertinente que responda a uma necessidade, né? A gente tem normalmente ideias que são uma solução em busca de um problema. E normalmente Cannes é um pouco isto, por isso a gente tem que olhar Cannes com um certo cuidado. Eu não estou nem falando se tem fantasma ou não tem fantasma, mas a maioria das coisas que ganham prêmio em Cannes normalmente são uma solução em busca de um problema. Ou seja, o cliente não tinha esse problema, a gente criou a solução e aí tenta achar o problema, ver se encaixa nele. Em muitos casos, é a solução, o problema em busca de uma solução. Então, as agências já são hoje campeãs em criar e ganhar prêmios com uma solução em busca de um problema. Nós precisamos treinar o nosso pessoal a repensar o modelo da agência para passar a criar problemas, a solução para resolver problemas que os clientes efetivamente tenham. Dentro dessa visão, eu diria que talvez seja hoje o nosso maior desafio. Ou seja, como a gente vê, a gente fala assim, por que toda essa qualidade que eu vejo em Cannes eu não vejo quando eu ligo a TV da minha casa? Ou quando eu abro a revista? Por isso, porque nós estamos sendo muito competentes em criar para depois descobrir quem é que precisaria dessa criação, quando na verdade nós precisamos ser pertinentes para criar algo para quem precisa daquilo e que aquilo seja uma solução, uma resposta a uma necessidade, a um problema. E essa eu acho deve ser o nosso próximo desafio. Hit News na TV.